tenho para mim que o prêmio, justamente para a Avenida Paulista, ele não, na minha opinião, ele não entra muito nesse mérito da questão partidária e política de nós contra eles ou deles contra nós. No fundo, eu acho que na minha opinião, quer dizer, o meu voto em relação a esse prêmio é muito mais como um símbolo de uma renovação dos espaços públicos da cidade como espaço de convívio, né? São Paulo é uma cidade muito dura, com poucos espaços públicos, muito mais conhecida por seus espaços privados, né? Quer dizer, a elite se encastela de um lado, a pobreza se protege do outro, mas de uma certa forma há de uns anos para cá um movimento muito consistente, não é? de ocupação desses espaços públicos, né? Então, acho que esse prêmio ele se enquadra um pouco nessa categoria, não é? É um símbolo. No final das contas, a gente tem aqui algumas imagens, que são imagens, enfim, bonitas da Avenida Paulista num dia de domingo, mas como eu bem lembrei no dia de um dos dias que a gente se reuniu, eu me lembro, quando criança, dessas mesmas cenas, não é? Minha avó morava ali na Rua Frei Caneca e, em determinado momento, que eu não sei dizer quando foi e se durou por muito tempo, mas eu me lembro perfeitamente de vários domingos, a gente estava indo para casa da minha avó, ter que desviar e passar de viés pela Avenida Paulista e ver pessoas sentadas em cadeira de praia. Isso eu me lembro vivamente. Então, quer dizer, não era uma ideia nova, mas, ao mesmo tempo, não só ela volta com muita força e volta quase como um símbolo da cidade, não é? Mas esse projeto Ruas Abertas, para minha surpresa, eu era ignorante em relação a isso, ele abarca uma série de outras iniciativas, uma série de outras ruas que são fechadas na cidade, mais de 20, e depois do prêmio, não acho que por isso, mas a gente deu o prêmio nos últimos dias de novembro. No final do ano, o prefeito regulamentou a lei, não é, desse projeto Ruas Abertas, e que exige que que regulamenta que cada subprefeitura faça a sua rua aberta, né? Então, eu acho que esse prêmio tem muito mais do que esse âmbito político, ele tem uma questão muito forte de cidadania e de ocupação da cidade, dos espaços públicos. Obrigada, Fernando. Gabriel? Me parece que, além da abertura dos espaços públicos, o prêmio também lida com uma outra questão, que é a supremacia do carro como transporte na cidade de São Paulo. E eu acho que isso é uma cultura de longa data, né? Até a nossa própria capital foi desenhada considerando esse tipo de pensamento, que está incrustado na nossa cultura, na cultura urbana do brasileiro, né? E talvez nos últimos 10 anos, a gente não poderia dizer que isso aconteceu somente nos últimos 4 anos ou 5 anos da última gestão, mas nos últimos 10 anos, acho que de alguma forma culturalmente, né, assim, não em termos de gestão pública, mas culturalmente começou-se a questionar o uso do carro como única forma de transporte possível, né? As novas gerações, a maioria das pessoas não tem carro e tentam se locomover, sobretudo no centro expandido de São Paulo, através de transporte público. E, de fato, as ruas, o leito carroçável foi pensado e expandido ao longo dos últimos 100 anos na cidade de São Paulo, considerando o transporte de passageiros e de cargas, né? Inclusive, o maior sacrificado nessa história toda foram os rios urbanos. E me parece que o prêmio dado pela PCA e a abertura da Paulista, como símbolo, né, de outras avenidas que também começaram a abrir em outros bairros, inclusive na periferia, chama a atenção para esse dado também, sobre a possibilidade de pensar uma cidade que não é só para o carro. Então, eu tenho a impressão que, inclusive, os arquitetos foram os primeiros a discutir que o termo correto para
para designar a Paulista nos domingos, não era que a Paulista estava fechada, a Paulista estava aberta para os pedestres, porque sempre colocamos, é a forma que fomos educados a pensar as cidades, o carro como o principal agente. Tudo deve ser pensado em função do carro. Eu moro próximo da Paulista, vou bastante lá, mas eu estou falando isso por outro motivo. É que tem um cruzamento que há 10 anos eu luto para colocar um sinal de pedestre, porque os carros descem com alta velocidade e tem atropelamentos frequentes no lugar. E a CT, a prefeitura, se recusa a colocar, porque, obviamente, o carro deve fluir, e isso é mais importante do que a vida das pessoas. E eu acho que isso se estende também para o lazer. E daí, agora, esse tipo de ação nos mostra que uma outra cidade, talvez, poderia não existir em função do carro. Acho que é isso. Outro aspecto que eu acho interessante a gente destacar é que o maior opositor dessa ação da última gestão foram os comerciantes, né, da região. E eu costumo bastante ir lá, até comecei a andar de skate por causa disso, uma coisa que eu nem imaginava que eu ia fazer nunca. Eu comecei a ver que tem um outro comércio que começa a se organizar a partir disso. Então, isso é bastante interessante, né? Você tira o carro, mas, de alguma forma, a bicicleta, as garagens de carro são substituídas como oficinas de bicicleta. Então, tem uma outra economia que pode emergir desse sistema. Então, tem um lugar que eu uso até como exemplo, que é um lugar de Sulcos, do lado do Conjunto Nacional, que fica lotadíssimo. Tem lojas de roupa lá que ficam mais cheias do que ficavam antes. Então, assim, o fechamento, de alguma forma, muda. É um dia da semana, mas é suficiente para mudar as práticas cotidianas, inclusive afetando essa questão do comércio. Bom, acho que é isso. Obrigada, Gabriel. Francesco. Alô, boa noite. Comentar sobre, de todos os prêmios da PCA que foram selecionados, esse é interessante porque é o que eu acho que, um pouco como o Gabriel falou, é o que eu tenho uma relação pessoal. Moro a um quarteirão ali da Paulista e, enfim, frequento quase todo domingo que eu estou aqui. A primeira coisa que me impressiona, que eu me coloco ao estar ali é que aquela vivência, aquela vida, aquela vitalidade que surge ali no domingo, de certa maneira, ela já existia, ela já estava lá. Foi o simples fato de dar espaço às pessoas caminharem, a ter mais espaço, que aquilo floresceu com mais potência, mas já estava lá. O que, de certa maneira, revela que um fato quase óbvio, que é a falta de espaços públicos em São Paulo, né? Acho que todos os membros da PCA, não sei, eu sou o único carioca, apesar de ser a Associação Paulista de Críticos de Arte, eu sou o carioca aqui da turma. Enfim, eu venho, estando no Rio de Janeiro, bem ou mal, o Rio tem trocentos mil problemas, mas espaço público, a falta dele nunca foi né? E a relação de encontro das pessoas na rua, na calçada, no calçadão, era algo que, enfim, eu estava acostumado, e ao vir para São Paulo já faz 10 anos, de fato, não existe. Mas ali na Paulista, de certa maneira, antes mesmo da Paulista aberta, né, das ruas abertas, da Paulista aberta, já existia algo de encontro. As calçadas são largas, já existe, apesar de ser um espaço de fluxo constante, de fluxo rápido, de ida de um lugar para o outro, e que talvez o único lugar de paragem mesmo é o vão livre do MASP, e aí ao longo dos anos foi se abrindo os térreos das lojas, o único que antes era aberto era o Conjunto Nacional, e ao longo das décadas se abriram mais. A Paulista sempre ela teve essa vocação, né? E aí é muito bonito, eu acho que o meu encantamento é de um olhar quase infantil quando eu vou ali ao domingo, né? E cada quarteirão vê, agora é curioso, que tem sempre pessoas cantando, tem grupinhos de música, cada quarteirão aparece até tem tantos que atualmente até tem um conflito musical, né? Você tem vários espaços que você ouve 2 shows ao mesmo tempo. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que vão lá
param, colocam seus equipamentos, ligam em algum lugar e, de certa maneira, ocorrem eventos. Então, é muito bonito ver que a Paulista, como um espaço de eventos, como de fato ganhando como um espaço público, que aí, voltando ao que o Gabriel falou, não um espaço público de carros, mas um espaço público de pessoas, né? E que, de certa maneira, é uma ampliação. Eu vejo, bom, já analisei bastante sobre o Vão Livre do MASP, eu vejo quase que como se o potencial ali do Vão Livre do MASP, né, aquele espaço indeterminado do acaso, ele de repente ele se espalha e se esparrama por toda a avenida, né? Isso que eu vejo no domingo. Então, enfim, é um prêmio. Meu comentário aqui ele é mais afetivo do que racional, digamos, né? Eu vejo como abrir um potencial do acaso, da indeterminação e da vivência, né? É isso que eu acho muito interessante. Obrigada, Francesco. Luiz Recamã. Boa noite. Acho que não tem muito mais a acrescentar. Só lembrando que a gente, eu acho que é o prêmio mais próximo de todos esse, né? Que todo mundo, de alguma maneira, já passou, mora perto. Acho que tem até essa tendência de quem mora perto votar lá. Acho que se fizer um levantamento aqui, é um prêmio interessado. E a questão da premiação passou pelo fato do que está sendo premiado e quem, né, está sendo premiado. Porque o fenômeno, que eu acho que é um fenômeno surpreendente, talvez até os mais otimistas, alguns anos atrás, não imaginariam que um espaço de São Paulo tão complicado, tão marcante na cidade, pudesse se apropriar dessa maneira. Então, a avenida foi aberta junto com outras avenidas. Ela é o símbolo da cidade escolhido pela população, né? Já tem várias pesquisas que indicam que a Avenida Paulista é o lugar que as pessoas indicam como a cara de São Paulo. É um lugar que foi projetado pela elite, é um lugar que foi ocupado pelo mercado, é um lugar que teve uma infraestrutura do poder público, né? É um lugar que, vamos dizer, inapropriado para as tarefas que ele acabou recebendo. E, no entanto, então ele é um fenômeno urbano, vamos dizer, total, né? Pleno. Tem uma história, tem uma intervenção. E aí, quem resolveu essa equação foi a população que ocupou, né? Ocupou no sentido espontâneo, no sentido até meio incompreensível, né, pela dificuldade do lugar, né? Não tem o que fazer na Paulista, na verdade, né? É um lugar que não tem nada o que fazer, não é uma Ipanema, Copacabana, fruição. Esse tipo de ocupação tem mais a ver com fruição em parques, e não numa rua, sem árvores, nem nada. Então a população foi lá e se apropriou, porque ela tem uma história com a Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista como símbolo da pujança, o centro da cidade. A população resolveu esse problema. Então, quem premiar, né? Nessa equação desse resultado, né? Desse evento urbano em conteste, teve um elemento que foi o elemento da decisão política de fechar, né? Então, o custo mínimo, não é isso? Tem um custo, né? Mas tem os patrocínios e tal. O custo mínimo, uma decisão política de fechar a avenida, que foi, dentro dessa equação, com vários aspectos, deflagrou esse movimento, né? E induzindo e induzido por uma espécie de reapropriação da cidade pelos seus moradores, que também tem a ver com carnaval, tem a ver com uma série de eventos, né, que mostram que, apesar de inadequado o espaço da cidade, não tem espaço público, não tem desenho, não tem conforto público, a população, por algum motivo, resolveu assumir a cidade, pelo menos nos últimos anos, vamos ver no futuro próximo. Então, o que poderia ser premiado, de fato, é a decisão de fechar. Agora está fácil defender, mas no começo, hospitais, as ambulâncias, o comércio, etc., né? Tudo indicava que era um risco político, como outros que o prefeito assumiu, mas que esse foi até agora muito bem sucedido. Então, a decisão mesmo, o prêmio não pode ir para a população que apropria, porque esse é o fenômeno, vai para a decisão
política e a coragem de fazer uma coisa que aparentemente poderia não ter dado certo, né? Então acho que é um prêmio bastante diferente. Obrigada, Luiz. Dá uma parte rapidinho. O Gabriel também tinha pedido. A isso mas eu já cortei o Gabriel. Em relação a isso que o Luiz está falando, que é dar um pouquinho dos bastidores do prêmio também. Nesse caso, obviamente, muito antes do Haddad, era a ideia de premiar a Paulista. E o que o Luiz está dizendo também é que, num determinado momento, a gente não sabia quem premiar. Não é? E acho que todos esperavam, a gente foi atrás de várias fontes, de saber quem que estava por trás dessa ideia, de quem que era o mentor, tentando descobrir que tinha algum arquiteto ali atrás, que tinha alguém que tinha fomentado, e por 2 ou 3 ou 4 fontes veio a notícia que não, que o prêmio era do Haddad. Então, para surpresa de alguns e para alegria acho que da maioria, o prêmio foi para ele, né? Eu ia falar que tem uma coisa interessante que para a gente não ficar só no campo do simbólico e da importância disso, as reformas urbanas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX na Europa e algumas outras cidades nos Estados Unidos também, elas passaram por essa questão do fechamento de vias para carros. Então, a gente não pode menosprezar a importância disso como uma ferramenta de transformação da cidade. Eu dou exemplo, por exemplo, de Amsterdã. A gente vai para Amsterdã e vê as bicicletas andando, né, um transporte público eficiente. Não foi sempre assim. Amsterdã, a Holanda é muito plana, né, então o transporte de bicicleta é muito propício, mas até os anos 50, Amsterdã era uma cidade projetada para o carro, com muito trânsito, inclusive. E foram feitas modificações, se me falha a memória, nos 50, 60, isso. E daí veio a crise do petróleo, né, nos anos 70. A Holanda foi a primeira país a se opor ao cartel da OPEP, e foi feito o embargo do petróleo na Holanda, e eles não tinham petróleo. A Holanda tem a Shell e também produz uma quantidade muito pequena de petróleo, mas não suficiente para o consumo interno. E daí eles tiveram que se virar com a bicicleta, né? Essa é a curta história da bicicleta na Holanda, mas eles tiveram que se virar, mas as cidades já estavam sendo preparadas para isso, uma forma de locomoção. Então, eu acho que essa questão do fechamento de ruas para carros, para veículos, é um dispositivo muito importante, a gente não pode menosprezar isso, e teremos que enfrentar essa questão se quisermos, no futuro, uma cidade diferente para São Paulo. Obrigada, Gabriel. Eu quero lembrar a todos que a forma de enunciar as questões é decisiva para a gente entender o conceito. Então, eu quero insistir que aquilo que foi premiado é o programa Ruas Abertas. Então, quem fala que a Paulista está fechada, ela não está fechada, ela está aberta para a população. Então, acho que foi fechada para o carro. E o programa chama Ruas Abertas. E, como foi dito aqui, a Paulista era elite, mercado, carro. Hoje, pelo menos no domingo, ela é para as pessoas. Então, eu vou pedir uma salva de palmas aqui para todos os comentaristas. Obrigada.